O tema de hoje é perigos invisíveis. Vamos dizer juntos, perigos invisíveis. Nós estamos trabalhando o Salmo 91, a base da nossa série é o Salmo 91. A gente tem aprendido que o Salmo 91, ele vai descortinando 7 demônios, 7 regências que atuavam ali naquele momento em que Moisés atravessava o deserto. E eu quero compartilhar hoje sobre a peste que se propaga nas trevas. Salmo 91, 6. E nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Preste atenção. Não temas a peste que se move sorrateiramente nas trevas, e nem os demônios que devastam ao meio-dia. Numa outra versão, nem da peste que anda na escuridão, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Nas 3 versões, ele mostra que a peste se propaga, isto é, ela se espalha, ela também se move sorrateiramente. O que significa isso? Que ela se movimenta, e nem peste que anda na escuridão, ela anda em lugares escuros. Então, o Salmo 91 é uma fonte de revelação profunda, que nos mostra um pouco da realidade do mundo espiritual, que é real, ativo e organizado. Vamos dizer juntos, real, ativo e organizado. Esse é o mundo espiritual. Se engana quem acha que o diabo trabalha de qualquer jeito. Não. Se você olhar Efésios no capítulo 6, existe todo um mundo organizado, principados, potestades, dominadores, ninguém invade o espaço de ninguém, cada um com a sua função. Então eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que ler o Salmo com olhos espirituais, ouvidos atentos, e pedir ao Espírito Santo discernimento espiritual. Então vamos lá? Irmão, o diabo sempre vai querer mascarar uma situação para que você não veja o sentido real do que está por detrás daquele ataque ou qualquer outra situação que nós enfrentamos. Eu costumo dizer que o diabo é o mestre do disfarce. Ele não se revela imediatamente. Então o que nós precisamos saber? Nós não estamos lidando com inimigos aparentes, mas que a nossa verdadeira batalha acontece em um mundo paralelo, onde nós acessamos 2 dimensões. Quantas dimensões? 2. O natural, que é o visível, e o espiritual, que nem todo mundo tem acesso. Ou se tem acesso, precisa discernir. O fato é que não saber a respeito ou não ver não significa que não exista. Tem muita gente que não acredita, porque eu não vejo. Não ver não significa que não exista. Ninguém consegue ver o vento, mas você sabe que o vento existe, né? Então entenda uma coisa, essa definição para mim é interessante de batalha espiritual. Você pode anotar aí. Batalha espiritual é a maneira pelo qual nos movemos no mundo invisível aonde as coisas acontecem. O que é batalha espiritual? Leia comigo. É a maneira pelo qual nos movemos no mundo invisível aonde as coisas acontecem. Paulo nos dá mais ou menos uma dimensão exatamente disso aí. Olha, 2 Coríntios 4,18. Não atentamos nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O que o apóstolo Paulo está mostrando? Que existe o mundo invisível e o mundo visível, o mundo real e o mundo espiritual. Existe o mundo que ele revela a partir das coisas visíveis, que é o mundo real, e o mundo espiritual que se revela a partir das coisas invisíveis. Você já reparou que nem toda guerra faz barulho? O inimigo chega chegando com a sua artilharia bombardeando. Nem todo ataque vem com aviso.
Existem batalhas que não aparecem em nossos detectores de demônio. Você tem um detector de demônio aí? Tem, irmão? Lá em casa a pastora como é que é? Raio-X. E ela fala assim com a naturalidade: eu estava aqui sentada, lendo a Bíblia, de repente apareceu ali um demônio. Aí ele falou: o que você está fazendo aí? E ela está repreendida em nome de Jesus. Mas assim, com a naturalidade, eu fico olhando para ela. Falei: meu Deus do céu, ter visão aberta para o mundo espiritual não é qualquer um. Mas ela vê anjo também, tá, irmão? Tem gente que só vê demônio, né? Mas ela vê anjo também, tá? Ela tem as experiências dela. Então, às vezes nem os nossos radares de oração conseguem detectar, sabe, que não deixam marcas visíveis, que não tem uma explicação lógica. O que é isso? São barreiras invisíveis que humanamente você não consegue entender, mas que espiritualmente tem uma explicação. Qual é a explicação? Querer te parar, te envergonhar, te derrubar. Então o diabo, ele trabalha pelas beiradas, ele se finge de morto, para no final ele se revelar. Mas eu creio, nenhuma arma preparada contra ti prevalecerá. Amém, irmão? Enquanto você está aqui sendo ministrado, os anjos de Deus estão trabalhando. Sabia, irmão? Agora, se tem um povo na Bíblia, lembra que eu falei no início, na introdução, depois você pode olhar no canal do YouTube, na primeira mensagem que eu falei, que eu ministrei, eu mostrei para você que quando Deus dá a Israel o sinal de entrar na terra prometida, ele explica para Josué que havia 7 inimigos dentro da terra. Lembra que eu chamo de 7 regências que não se manifestam. Regências não se manifestam, são estruturas que o inimigo usa para paralisar um povo, paralisar uma igreja, que são, aí nesse caso aqui, lá em Deuteronômio fala dos amorreus, os heteus, gigazeu, ferezeu, cananeu, eveu e jebuseu. Tudo que é eveu aí tem a ver com esse pessoal. E tudo que eu te falei, trabalhar com astúcia, trabalhar com sutileza, se encaixa. Tem um perfil aqui desses 7 inimigos que se encaixa nisso que eu estou te falando. Os heveus. Eles aparecem na Bíblia associados a astúcia, engano, infiltração. Ele não chegando com força bruta. Eles são ardilosos, são impostores, manipuladores. Então o exemplo está aqui em Josué. Quando Josué, no capítulo 9, cometeu um erro gravíssimo. Quando você comete um erro diante de Deus, tem misericórdia. Mas quando uma pessoa comete um erro na mão do diabo, não tem perdão. Porque o diabo não conhece a palavra misericórdia. Fala comigo: misericórdia. Misericórdia. Você vai ver que Josué, ele vai fazer uma aliança com esse povo chamado Eveu, e Deus havia falado que era para eliminar tudo aquilo que era inimigo. Então ele comete um erro. Por quê? Porque eles enganaram Israel. Eles fingiram ser de uma terra distante, eles usavam roupas velhas e pão mofado, criaram toda uma narrativa convincente e fizeram aliança sem que Israel consultasse a Deus. Ou seja, não atacaram de frente, manipularam, usaram disfarce e engano. Vamos no texto, Josué 9:3. Contudo, quando os habitantes de Gibeon é os heveus, souberam o que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, recorreram a um ardil, quer dizer, astúcia. Enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos, odres velhos, rachados e remendados. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento dele estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele, aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos heveus, olha aí,
Como poderemos fazer um acordo com vocês? No verso 14, vou pular. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram ao Senhor. Então Josué fez um acordo de paz, isto é, um pacto, uma aliança com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade e o confirmaram com juramento. Fizeram um pacto com o inimigo. O nome Heveu pode estar ligado à ideia de aldeões, habitantes de vilas, que andam misturados, infiltrados, ou até, se você olhar em algumas interpretações do Antigo Testamento, a serpente. Isso aponta para um inimigo que não se apresenta como uma ameaça, ele age por dentro, não por fora, com mentira, confusão, distração espiritual. Então tome muito cuidado com quem você coloca na sua vida, com quem você faz aliança, quem come na tua mesa, quem come junto com você no prato. Você entende, irmão? O que os heveus representam? Enganos sutis. Sabe aquela coisa que chega assim, reluzente, que parece ouro, mas nem tudo que reluz é ouro. Então, eles representam aquelas decisões que são tomadas sem oração, influências que entram disfarçadas, relacionamentos ou ideias que parecem boas, mas não são de Deus, que vai te paralisar, que vai te amarrar e te tornar viver uma vida infeliz. Então guarde isso aqui: nem todo inimigo vem com a espada na mão, alguns vêm com pão velho e palavras suaves. Tem alguém aí comigo, irmão? Posso continuar? Isso aqui é uma aula que a gente está tendo hoje, tá? Isso aqui é um seminário para você aprender muita coisa. E quais as principais consequências que Israel teve por causa de uma aliança errada? Necessidade de proteger os inimigos. Entendeu, Peter? Agora Israel está comprometido em ter que lutar a guerra que não era dele mais. Se alguém fizesse guerra com aquele povo, Israel tinha que entrar na batalha. Você imagina entrar numa batalha que não é sua, que você não criou, que você não provocou, que você não tinha por que entrar, mas nesse caso eles tinham uma aliança. A segunda coisa, quebra de uma ordem divina. Eles quebraram a aliança com Deus. Irmão, quebra a aliança comigo, mas não quebra com Deus não. Quebra a aliança com Deus, não quebra não, irmão. Porque se quebrar com Deus, vai ter que dar conta. Depois, conflito com o povo de Israel. Esse mesmo povo que eles receberam dentro da terra, agora está arrumando confusão com eles mesmos. Já viu aquela pessoa que entra na tua vida, você quis ajudar, você foi uma pessoa bondosa, com um coração bom, tentou ajudar, daqui a pouco aquela mesma pessoa está trazendo problema para você, daqui a pouco aquela mesma pessoa está se levantando contra você, e você até não estou nem entendendo, eu só tentei ajudar. Já viu, se alguém já passou por isso aqui, irmão? Só eu e mais uns dois, né? O Kleber ali, o restante, né, irmão, está vivendo em Jerusalém, né? Uma outra consequência, fome, porque ele tinha que cuidar agora daquele povo. Tudo que eles produzissem teria que ser repartido, e até consequências por séculos. Se você olhar a Bíblia, esse povo que se infiltrou na terra, que fez aliança com o povo de Deus, vai perdurar até os dias de Davi. Olha quanto tempo se passou. Então tome muito cuidado com as suas alianças, porque elas podem te promover, mas elas também podem te rebaixar. Elas podem te prosperar, mas elas também podem te empobrecer. Elas podem te aproximar de Deus, como elas também podem te afastar de Deus. Tome muito cuidado com quem você faz aliança, porque existem pessoas que não estão prontas para entrar no seu radar, porque não temem o mesmo Deus que você teme, porque não tem a mesma busca que você tem,
porque não está no mesmo propósito, porque não está na mesma direção. Tem alguém aqui comigo nessa noite, irmão? Quer que eu pare ou posso continuar? Então vamos lá. Esses ataques que muitas das vezes você nem vê, alguns vêm no escuro, outros vêm no claro. O problema não é só o ataque, o problema é quando você não consegue discernir quem é, de onde vem. E quando você está guerreando sem saber o porquê daquela situação que se levantou, quem é o inimigo? Tudo se torna mais difícil. Já viu aquela situação que uma pessoa de repente está lutando por algo e gastando energia, gastando dinheiro, gastando tempo, mas não consegue resolver o problema? Eu já orei por pessoas que chegaram para mim e me deram um diagnóstico. Pastor, já levei no médico, já fizemos tudo quanto é exame, a pessoa está em casa, ela começa a passar mal. Quando chega no médico, ela fica boa. Ela entrou na porta do hospital, a doença vai embora. E depois que ela volta para casa, a doença retorna. Eu falei, irmão, então é demônio. Porque o demônio, quando chega perto do hospital, ele sai. Aí a pessoa entra, não dá nada. Quando ele volta da consulta, entra nela de novo e volta para casa. Claro que eu não estou sendo simplista. Aquilo que é espiritual, é espiritual. Aquilo que não é espiritual, não é espiritual. Eu já orei situações assim e a pessoa ficou boa. Nunca mais teve nenhum tipo de reação ou aquela enfermidade retornou. Por quê? Porque era demônio. O demônio se aloja, o demônio se esconde, trazendo enfermidades, não só enfermidades, mas coloca a vida da pessoa de ponta cabeça. Só que eu quero te dizer uma coisa, o diabo te odeia, irmão. Tem gente que nem deu um amém, né, irmão? Sabia que o diabo não gosta de você? Por quê, pastor? Porque ele sabe que Deus te escolheu. Por isso que ele não gosta de você. Sabe por que ele não gosta de você? Porque ele sabe que Deus te ama, que Deus tem uma obra na tua vida, que você é um farol, sabe? Que você impõe medo no diabo. Ele sabe que você impõe medo nele. Que quando você chega, ele diz lá, chegou ele, aí manda os demônios, sai daí, porque fulano chegou, com ele não tem negócio, com ele não tem esse negócio de sentar na mesa, sai daí. Por isso que eu te digo, não tenha medo se a guerra se levantar contra você, porque maior é aquele que está comigo. E se maior é aquele que está comigo, por que eu vou temer o inimigo, irmão? Se eu sei que o maior está comigo, se ele está do meu lado. É Ele quem guerreia as minhas guerras. O texto fala de peste que se propaga nas trevas. Reparou isso? A palavra aqui hebraica é dever. É peste, é praga, mas também pode estar ligado à palavra liberada, né? Uma praga liberada. Trevas densas, escuridão profunda, não apenas ausência de luz, porque na visão hebraica, isso não é apenas doença física, é uma força invisível que opera no oculto, algo que se move e que muitas das vezes não é percebido. O que o salmista denuncia? Que existe um mundo real, verdadeiro, mas que essa peste, ela anda nas trevas. Aonde que a peste anda? Nas trevas. E você anda onde? Na luz. Então com você não tem jeito, irmão, porque aonde a luz chega, as trevas se dissipam. Você pode dizer glória a Deus por isso, irmão? A treva pode vir de onde vier, mas quem tem a luz, quando chegar a treva é dissipada, porque a luz ilumina tudo. Você é o farol de Deus. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não anda em trevas. Entenda uma coisa, existem tipos de ataques que vêm das trevas, que pode vir contra uma pessoa, contra um casamento, contra uma família. Esse primeiro ataque acontece na mente, pode vir na mente. São pensamentos intrusivos, medo sem origem, confusão. 2 Coríntios 10:5. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Deus. Segundo ataque,
emocionais, angústia inexplicável, peso espiritual, desânimo, muitas das vezes aquela ansiedade, aquela preocupação exagerada, fora de controle. Não estou negando a ansiedade, ela existe. Agora existe aquela ansiedade que a pessoa fica descontrolada. Isso tem a ver com o mundo espiritual. Apelo para suicídio, quer desistir da vida, quer desistir de tudo. Olha o Salmo 45:2. Por que está abatida a minha alma? Parte do texto diz isso, é o salmista orando. O salmista se encontrava num nível de extrema preocupação, se sentindo dessa forma como eu acabei de relatar. Então ele começa a dar voz de comando para a alma dele. É como se ele assumisse o controle. Ele está dizendo para a alma dele: por que você está abatida? Te levanta, vai adorar a Deus. Por quê? Porque quem está no controle é você, não é a tua alma, não é o teu sentimento. Quem é que está no controle? É você. E por último, ataques espirituais. Falei de 3 tipos de ataque: na mente, emoções e espiritual. Opressão, sensação de distância de Deus, perda da sensibilidade espiritual, incredulidade. Isso aí são ataques do inimigo. Para quê? Para paralisar uma pessoa, para paralisar um projeto. Efésios, no capítulo 4, versículo 27, o apóstolo diz: não deis lugar ao diabo. Eu pedi para colocar entre parênteses oportunidade, porque essa palavra não deis lugar é exatamente isso. Não deis oportunidade para que o inimigo possa agir na tua vida. Numa linguagem mais pentecostal, pastor, não dê brecha, meu amigo. Não dê brecha, porque o diabo não precisa de uma porta escancarada. Ele só precisa de uma brecha. Qual é o entendimento bíblico? É que existem agentes espirituais associados ao tempo. Espíritos das trevas agem à noite. Espírito destruidor do meio-dia age durante o dia. Então esse demônio aqui do Salmo, que age no meio-dia, aparece, por exemplo, Salmo 121:6. O sol não te ferirá de dia e nem a lua de noite. Ele fala dessa ação. Claro que estou usando uma metáfora, né, para representar. Aqui mostra 2 tipos de ataque, de dia e de noite. São turnos que eles se revezam. O que é importante você saber? Que Deus é Senhor de tudo. Ele não é Senhor de um turno. Ele é o Senhor do dia, da noite, da madrugada. É Ele quem guarda a tua entrada, a tua saída, o teu sono, para que você durma, descanse em paz. Enquanto o inimigo está lá perturbado no inferno, ele não pode dormir, não. Você descansa e dorme na presença do Senhor, porque Ele é o Senhor do tempo, do dia, da hora, do visível, do invisível. Ele é o Senhor do ontem, do hoje, do amanhã. E eu quero profetizar: você não será dominado por espírito de medo, por espírito ou ação maligna qualquer que vier contra a tua vida. Você não vai ser dominado nem pelo que você vê, nem pelo que você não vê claramente. Deus governa tudo. Aquilo que está em oculto, Ele sabe o que é. Aquilo que está em evidente, o dia, quanto a noite, o ontem, o futuro, a proteção divina, não depende de ambiente, não depende de tempo. O que você precisa saber é que o perigo pode até vir, mas perde o poder sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus projetos. Nenhum mal te sucederá, não vai tocar naqueles que são do Senhor. Você pode dar um aplauso a Ele por isso, irmão? Glória a Deus. O Salmo descreve 3 níveis de ação. O nível natural, que são pestes reais, comum. Lá no Oriente Antigo, epidemias imprevisíveis. Segundo, o nível existencial, que tem a ver com as demandas
de nós como seres humanos, porque ainda não fomos, tem um texto da Bíblia que nós seremos transformados de glória em glória. Tem um outro texto que diz que o corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Entendeu, irmão? A gente ainda está no processo. O terceiro nível é nível espiritual. Aqui é mais profundo, é guerra espiritual, forças destrutivas invisíveis, demônios, agente espiritual do medo, influências malignas querendo te atacar, querendo te parar, rastreando seus passos. E a gente vai ver que existem outros fatores, porque a palavra trevas não significa só falta de luz ou ausência de luz, mas aquilo que o homem não consegue discernir. Sabia que trevas na Bíblia também fala de ignorância, assim como a luz aponta para a sabedoria? A palavra trevas também tem esse sentido de uma pessoa que está ignorante, não aquela ignorância em relação a estudo, mas ela não conhece, ela não sabe lidar com aquilo, ela é ignorante em relação àquele assunto, em relação àquele tema, em relação àquela situação. Então, o que mostra? Que existem coisas operando contra você que você não consegue perceber, e que a maior ameaça não é o que vem contra você, é o que se move sem você perceber. Mas sabe o que a Bíblia diz? Aos seus anjos o Senhor dará ordem ao meu respeito. Você entende, irmão? Que existe, aliás, não precisa nem de muitos anjos, né? Só um já resolve, né, irmão? Não precisa nem de muito, né? Um anjo já resolve, irmão. Um anjo já é poderoso o suficiente para impedir toda e qualquer ação do inimigo contra a tua vida. É só um. Então o inimigo, ele prefere agir onde você não está olhando, esperando, vigiando. O Salmo 91, ele muitas das vezes era usado contra espíritos destruidores, forças invisíveis, malignas, ligado ao tempo, porque existem forças que operam no oculto, outras expostas no meio-dia. Mas o que o verso está dizendo? Começa pelas trevas, peste que anda nas trevas. Nós lemos hoje esse texto, porque o invisível sempre será primeiro. Toda destruição visível começa invisível, e a queda não começou com uma conversa, a queda começou com uma conversa invisível. Vamos lá em Gênesis do capítulo 3, 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé, Deus, havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: então foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, dele não tocareis, para que não morrais. Quer dizer, não era para tocar nem para comer. Essa era a ordem de Deus. A resposta do diabo: a serpente alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Começa no invisível. Eu acredito que a serpente foi ganhando Eva pelos ouvidos. Isso aqui não foi de uma hora para outra. Isso aqui durou um tempo. Ela passava, dava um primeiro, passou, deu uma olhada: bom dia, Eva. Aí Eva: bom dia, quem é essa daí? Não conheço. Aí no outro dia: bom dia, Eva, tudo bem? E aí, já tomou café? Conjecturando. Aí no outro dia: Eva, tem um copo d'água para mim? Aí já foi tomar um copinho d'água. Aí no outro dia: Eva, tudo bem? Já começa aqueles papinhos de 40 minutos. Já viu que a pessoa sai para comprar pão? Não sei se tem marido assim. Ele sai para comprar pão, irmão. Ele sai 8 horas da manhã, quando é 10h30, 11 horas, ele está chegando em casa com pão. Porque foi parando, conversando com todo mundo, trocando ideia. Então a Eva está lá, daqui a pouco: posso almoçar contigo hoje? Aí Eva está na conversa: fica aí, almoça comigo. Foi ganhando intimidade, até que a proposta chegou. O texto não mostra, mas é possível que eu estou falando. Não aconteceu do dia para do nada, chegou: Eva, pode comer? Não. Ela foi ganhando ela, até que ela
despertou a confiança, estava pronta para obedecer. Porque o diabo, quando quer manipular uma pessoa, primeiro ele ganha a confiança dessa pessoa. Como? Dando para ela o que ela quer, satisfazendo ela. Ele fica todo feliz, ela fica todo feliz. Aí chega a hora de dar o bote. É o que está acontecendo aqui. O homem não participou da conversa, Deus não participou da conversa, foi aquela conversa no pé do ouvido. Então tome muito cuidado. O que você ignora no secreto, um dia pode se manifestar em público. Muito cuidado. Eu quero profetizar que Deus vai trazer à tona tudo aquilo que está invisível, oculto. Que Deus abra os teus olhos para você ver. Você não vai ficar no engano. Muitas das vezes, uma pessoa às vezes está toda se oferecendo para você, te abraça, te beija, te elogia, mas no fundo, cheio de má intenção, quer te derrubar, quer te parar. Não prevalecerá contra a tua vida, no nome de Jesus. Deus vai abrir a tua visão espiritual, para você enxergar o espiritual, ter o discernimento espiritual. É como na história de Eliseu e do moço. Eliseu era o profeta da vez. O rei estava furioso com ele, mandou caçar Eliseu. Traga esse homem para mim, porque Deus dava o discernimento e mostrava para Eliseu tudo que o rei inimigo de Israel tramava contra Israel. Então ele arrumava lá uma estratégia para atacar Israel. Deus dava o discernimento para Eliseu, ele contava para o rei, e ele nunca conseguia, o inimigo nunca conseguia os intentos. Aí ele falou, contaram isso para o rei lá, tem um homem, alguém aqui está me traindo de vocês. Ele achou que algum dos seus capitães ou generais estava entregando tudo. Ele falou, não. Alguém falou, não, rei, tem um profeta lá em Samaria. Tem profeta aí em Samaria, irmão? Tem, não tem? Tem um profeta aí em Samaria que Deus conta tudo para ele, conta o segredo todo. Aí ele manda, irmão, uma multidão, um exército para capturar Eliseu. Eliseu está dentro de casa com o moço. O menino acorda de manhã, o moço de Eliseu abre a porta para comprar pão. Quando ele abre a porta, ele vê, ele volta e diz assim, profeta, a casa caiu. Por quê? Caiu, tem uma multidão de exército lá fora, caiu, acabou para a gente. Agora vamos lá no texto, 2 Reis 6,16. Eliseu disse, não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Você está entendendo, irmão? Não adianta, o inimigo pode vir um exército inteiro. Maior é o que está comigo, maior é o que está com você. Não tenha medo. Olha o 17. Então orou assim, ó Senhor Deus, abre os olhos do meu moço e deixa que ele veja. E Deus respondeu a oração dele. Vamos dizer juntos, e Deus respondeu a oração dele. Mais uma vez, e Deus respondeu a oração dele. Aí o moço de Eliseu olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu o morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Eu imagino aquela visão aterrorizante, né, irmão? O menino não está vendo nada, de repente ele olha, o morro está cercado, a casa está cercada de cavalos, carros de fogo. Quando os sírios atacaram, Eliseu orou assim, ó Senhor Deus, faze com que esses homens fiquem cegos. Deus respondeu a oração de Eliseu e fez com que os sírios ficassem cegos. Todos aqueles que se levantarem contra a tua vida, irmão, não adianta, não prevalecerá. Deus vai cegar todo o intento do inimigo que se levantar contra os projetos de Deus na sua vida. É interessante no texto que quando a notícia chegou para Eliseu que existe um exército lá fora nos cercando, irmão, Eliseu estava mais preocupado com quem estava do lado de dentro do que quem estava do lado de fora. Pega essa daí, irmão. Você está entendendo, irmão? Ele estava mais preocupado com os da casa. Começa a orar pela tua família, começa a interceder por aqueles que são seus, começa a dar mais atenção para quem precisa de uma palavra sua, de uma orientação sua, de uma oração sua. O pau está torando lá fora, e Eliseu, deixa eles para lá, vem cá, Deus abre a visão do moço para que ele veja. Quantos de nós às vezes damos mais atenção para os de fora do que para os de dentro?
quando não mais para os problemas do que para aqueles que são de dentro da casa. Se tem uma coisa que a gente sempre cuidou no nosso ministério, é do nosso tempo de qualidade como família. No início da igreja, lá atrás, muitas das vezes o recurso era escasso, mas a gente sempre dava um jeito de sair, tirar um período para a gente ficar juntos em família. A gente não tem dinheiro, mas tem amigo, né, irmão? Eu tenho o Kleber. Quantas vezes, pastor? Pode ir para minha casa lá em Saquarema, pastor. Pode ir para lá. Quantas vezes? Irmão, era uma festa, porque eu estava preocupado com os de dentro. Eu queria que os meus filhos entendessem que igreja não é só expulsar demônio não, tá, irmão? Eu expulso quando aparece. Evangelho não é só isso não, só vida de oração, pastor. Mente quem fala que ora 24 horas por dia. Alguém consegue orar 24 horas por dia, irmão? A não ser alguém que está num propósito de oração. Eu entrei num propósito de oração, tirei as redes sociais, eu tirei a internet, tirei tudo. Inclusive eu estou dentro do meu quarto, ninguém entra, só joga lá a comida embaixo da porta e é eu com Deus. Alguém faz isso aqui? Ou já fez? Experimenta, aí sim. Mas ninguém vive 24 horas por Deus conectado. Até porque em alguns casos, a ação é melhor do que a oração, irmão. Quanto tempo o profeta Elias gastou reparando o altar? Lá na Bíblia, quanto tempo? A tarde inteira. Vai lá, lê lá na Bíblia, 2 Reis. A tarde inteira ele está preparando o altar. Quando é no final da tarde, o sacrifício da tarde, aí ele começa a orar. Se você pegar a oração de Elias, umas 10 linhas. Senhor, Deus do céu, Deus de Abraão, Deus que guarda a aliança, o Senhor é Deus presente. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu. O fogo veio, consumiu a oferta. Só que ele gastou mais tempo reparando o altar do que clamando. Tem gente que faz o contrário. Aí não tem fogo, irmão. Não tem resposta. Estou dizendo que não deve orar. Precisa se orar. Ai de nós e mais de um cristão que não ora. Você vai me desculpar. Ai de um cristão que não gasta tempo na oração, que está com a sua mente ligada com Deus. Tem lugares que eu não estou orando em voz alta, mas o meu pensamento está em oração. Orai no Espírito, orai sem cessar. É isso que o apóstolo está nos mostrando, Paulo. Orar sem cessar é o quê? Eu não posso orar, eu vou orar no Espírito. Então, o texto do Salmo, ele faz essa declaração poderosa, porque ele começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Está lá no texto, irmão. A sombra do Onipotente descansará. Ele já começa mostrando para você que tem um lugar de segurança para você, para a sua casa. Esse lugar é esconderijo do Altíssimo. Quando o inimigo vier, ele não vai te encontrar, ele não vai conseguir te acessar. Por quê? Porque eu estou guardado e protegido no Senhor. Ele é a minha rocha, ele é o meu escudo, ele é o meu libertador, ele é o meu socorro presente, ele é o meu tudo. Ele é o meu tudo. Houve um momento na história, ou no ministério do rei Davi, no reinado de Davi, que ele comete um erro. Lá em 2 Samuel 24, o rei porém respondeu a Araúna: não faço questão de pagar o preço justo, não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 sicos de prata. Davi edificou um altar ao Senhor, ofereceu holocausto, oferta de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e deu fim à praga que destruía Israel. Praga que destruía Israel. Como assim, pastor? Davi cometeu um dos erros do seu reinado, quando ele mandou o seu servo contarem o exército de Israel. Mandou contar. Eu quero saber quantos soldados eu tenho. Isso foi um erro crucial. Por quê, pastor? Porque naquele momento a motivação de Davi mudou. A motivação de Davi estava errada. E qual é o perigo disso? É que a partir daquele momento Davi tinha quase 900 mil homens com espada pronto para a batalha.
A partir daquele momento, a confiança de Davi não seria tão qual quando ele não sabia quantos homens tinham para lutar. Ele sabia, o Senhor nos dará a vitória, o Senhor está conosco na batalha. Então esse foi o problema principal. A partir daquele momento, Davi estava confiando no braço da sua carne. A partir daquele momento, Davi se achava o todo-poderoso, porque eu tenho quase 1 milhão de homens para lutar comigo. Eu não preciso mais do Senhor. Então entenda, por causa disso, Davi atraiu o juízo de Deus. Deus ficou irritado com aquilo. Pastor, Deus se irrita. É uma linguagem para a gente entender. E mandou um destruidor vir sobre a terra, sobre o reino de Davi. E ele, antes disso, dá 3 opções a Davi. Olha o versículo 12 a 14. Vai dizer a Davi, assim diz o Senhor: dou a você 3 opções, escolha uma delas e eu executarei contra você. Então Gade foi a Davi e perguntou: o que você prefere? 3 anos de fome na terra, 3 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos, dos seus adversários que o perseguirão, ou 3 dias de praga na terra? 3 anos é muita coisa, né, irmão? Assim, as 3, né, irmão? 3 meses fugindo do inimigo também. E por último, uma praga que duraria durante 3 dias. Aí pense bem e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. E Davi respondeu: é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a misericórdia do que cair nas mãos dos homens. Naquele dia, em um dia, 70 mil homens caíram em Israel. Em um dia, irmão. Em poucas horas que a praga veio, 70 mil soldados mortos. Olha o versículo 16. Davi entra em crise, em desespero. E aquele anjo vinha sobre Israel. Quando ele chega nesse lugar chamado Eira de Araúna, o anjo para ali. Então contaram para Davi, Davi correu para lá. Aí, um dos seus profetas disse para Davi: levante um altar de sacrifício nesse lugar. Levante um altar de sacrifício. E que lugar é esse? A Eira de Araúna, eu tive a oportunidade em Israel 2 vezes. Sabe que a Eira de Araúna é o mesmo lugar onde hoje está o templo, ou onde estava o templo de Salomão? É o mesmo lugar onde Abraão levou Isaac para ser oferecido. A gente está falando do mesmo lugar, da mesma geografia, irmão. Porque a Bíblia não tem ponta solta, né? Tudo se linka. Está falando do mesmo lugar. Lá do monte do templo, você vê a Eira de Araúna. É um local de visitação até hoje, ali na base do muro de Jerusalém. Então a gente está falando do mesmo lugar, tudo se conectando. Olha o versículo 16: quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor se arrependeu de fazer essa catástrofe, e disse o anjo que destruía o povo: basta, detém a mão. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da Eira de Araúna, o Jebuseu. Uma oferta. Araúna. Quando Davi chega para levantar o altar, aquele homem chamado Araúna entrega para ele: não, rei, tudo é seu. É desse momento que nasce essa frase: não vou entregar ao Senhor aquilo que não me custou nada. Quanto que você quer e eu vou pagar, e muito bem pago. Naquele momento, quando Davi levanta um altar de sacrifício, a praga cessou, parou naquele momento. Irmãos, tem coisas que uma oferta resolve. Às vezes uma oração não resolve. Você está orando há 1 ano, 5 meses, 2 anos, não resolve. Faz uma oferta diante do Senhor por essa causa. Ele entendeu isso. Irmão, um único anjo, preste atenção, um único anjo matou 70 mil pessoas em poucas horas. Por isso que eu digo para você que não precisa mais de um anjo para te guardar, não, tá, irmão?
Um anjo é suficiente, tá? É um só que ele manda. Ele guarda a tua entrada, a tua saída, pode ficar tranquilo. Mas o que me chamou a atenção é que essa praga, quando veio, ela só foi interrompida como uma oferta de gratidão. Um altar cessou a praga. Pastor, o senhor está falando de quê? De valores financeiros? Não, não é só disso que eu estou falando. Pode interpretar dessa forma também, mas a tua vida é esse altar. É a tua vida que Deus quer usar, é a tua vida que tem que glorificar a Deus, é a tua vida que vai glorificar a Deus. A minha vida é esse altar. Quando eu levanto esse altar de adoração, reconheço a bondade de Deus, reconheço o governo de Deus, reconheço quem Ele é na minha vida, reconheço a sua majestade, a sua glória, glorifico o nome dEle. Eu estou levantando um altar de adoração. Fica de pé comigo nessa noite. Eu tenho uma declaração profética para a tua vida. Levanta a tua mão direita para o alto e diga comigo: nenhuma peste. Não, diga com fé: nenhuma peste, visível ou invisível, terá domínio sobre mim, sobre a minha casa, e nem sobre aqueles que são meus, porque eu habito no esconderijo do Altíssimo, e a sua sombra vai me guardar. Jesus é o Senhor, Ele é a luz do mundo, e quem segue a Ele não andará em trevas. Acabou, irmão. Eu habito aonde? No esconderijo do Altíssimo. É lá que você tem que estar todos os dias. É lá que você precisa querer estar todos os dias. É lá que você tem que gostar de estar. Porque quando o inimigo vier, ele vai olhar aqui embaixo, cadê ele? Não vai conseguir te encontrar, porque você está lá guardado, bem guardado, na presença do Senhor. Nós vamos fazer uma canção nessa noite. Posso te pedir uma coisa? Derrama o teu coração. Se entrega na presença dEle. Considere o que o teu pastor está te falando hoje. Considere essa palavra que você recebeu. Uma palavra tem um poder. Uma palavra ministrada tem o poder de trazer cura, de trazer restauração, restituição. Uma palavra, quando é recebida no Espírito e colocada em prática, o inimigo, irmão, bate em retirada. Tudo aquilo que é amarras da tua vida está sendo cortado hoje e te liberando para você viver um novo tempo. É um chamado de Deus para a sua vida. Nós vamos adorar nessa noite, vamos. Shalom, queridos, que Deus abençoe sua vida. Que bom que você assistiu a mais uma de nossas mensagens. Você também pode curtir, comentar e também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para novas mensagens e compartilhar esse conteúdo. Você também pode nos acompanhar através das nossas mídias sociais e o QR Code que aparece na tela. E claro, você também pode participar dessa obra compartilhando e doando a sua oferta para que possamos pregar o Evangelho. Que Deus te abençoe.